Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aí, tá? As nossas fatorações, tá bom? Então, a gente está querendo deixar essas expressões aí, né? Como na última aula, tá? Na forma mais simplificada possível, tá bom? E aí são algumas outras tipos de fatorações, tá? Que a gente vai ter que usar algum artifício, tá bom? E aí vamos lá para o nosso quadro para a gente tentar resolver essas questões, tá bom? Então, essa primeira aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? Bom, nesse caso, tá? Nesse caso, nós temos que fatorar essa expressão aí, tá? Tentando achar um fator comum entre eles, tá? E no caso, esse fator comum é o que zera essa equação, tá bom? É o que zera essa equação, tá? Então, por exemplo, a gente tem que achar as nossas raízes dessa função. Tá? Como que a gente acha uma raiz de uma função? Bom, usando a fórmula de Bhaskara, né? Que é o quê? Delta é igual a b ao quadrado, tá bom? Menos 4ac. Tá? Esse é o nosso delta. Tá? Por sua vez, quais que vão ser as nossas raízes? Essa é uma função quadrática, ela tem até duas raízes. Quais que vão ser as raízes? As raízes vão ser igual a b, tá? Menos b, mais ou menos, raiz de delta. Isso sobre 2a. Isso sobre 2a. Bom? Isso sobre 2a. Beleza. Então, vamos achar o nosso delta aí nessa equação e vamos achar as nossas raízes. Bom? Para tentar achar qual que é o fator que consegue zerar essa equação. Bom? Então, vamos lá. Então, o delta, né? O delta vai ser igual ao quê? O delta vai ser igual a b ao quadrado. A gente sabe que esse é o nosso b. Vamos deixar anotado ali, tá? Esse aqui é o nosso B, tá? Esse é o nosso C, esse é o nosso A. Tá bom? Então vamos lá. Vai ser o quê? B ao quadrado, então 5 ao quadrado, tá? Menos 4, que multiplica 2, que multiplica menos 12. Tá bom? Menos 12. Então, delta vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 25, tá? Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 12 dá mais 96. Bom, 25 mais 96 dá o quê? É igual a 121. Esse é o nosso delta. Perfeito. Esse é o nosso delta. Vamos achar agora, tá? As nossas raízes, tá? As nossas raízes. É o quê? X é igual ao quê? É igual a menos b, tá? B no caso é 5, menos 5, mais ou menos raiz de delta. Nosso delta a gente encontrou que é 121. Sobre 2, que multiplica A. No nosso caso, 2. Beleza. Então, a gente vai ter que x é igual a menos 5, tá? Mais ou menos raiz de 121 é 11. Perfeito. Sobre 2 vezes 2, 4. Beleza, bacana. E aí, pessoal, uma raiz vai ser igual a quê? X, linha aqui, a nossa primeira raiz é igual a quê? Menos 5, tá? Menos 11 sobre 4, tá bom? Portanto, x vai ser igual a quê? X' vai ser igual a menos 5, menos 11, menos 16. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Bom, menos 4. E a nossa segunda raiz? X, duas linhas, tá? Vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos 5, tá? Mais 11 sobre 4, tá? Portanto, x' vai ser o quê? 6 dividido por 4. Linha
ser igual a 6 dividido por 4. Dá para simplificar? Dá para dividir aqui por 2, tá? Dividido por 2 dá 3. Dividido por 2 dá 2. Perfeito. Então, x, duas linhas aqui no nosso caso, portanto, x, duas linhas, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 3 sobre 2. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que o primeiro fator, tá? Vou apagar aqui na sua Bhaskara dela. Tá? A gente tem o quê? Que o nosso primeiro fator, vamos deixar ele anotado. Primeiro fator vai ser o quê? A gente tem que x menos 3 sobre 2 tem que ser igual a 0. Não é verdade? X menos 3 sobre 2 tem que ser igual a 0, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem? Que x menos 3 sobre 2 tem que ser igual a 0. Bom, como que a gente elimina esse 2 aqui? Vamos tentar eliminar esse 2. Tá? A gente tem que multiplicar a equação toda por 2, né? Então vai ficar 2 que multiplica x menos 3 sobre 2, tá? É igual a 0. Continua sendo igual a 0. Então 2x menos 3 é igual a 0. Perfeito. Esse aqui é o nosso primeiro fator, pessoal. É o nosso primeiro fator. E o segundo fator? Bom, o segundo fator ele é fácil. Tá? O segundo fator, a gente encontrou que é o menos 4, né? Então, x menos 4, né? X mais 4, bom? A gente encontrou que é menos 4. Então, x mais 4 tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a 0, tá bom? Tem que ser igual a 0. Então, x mais 4 tem que ser igual a 0. Percebam, pessoal. Tem que ser igual a 0. Percebam que eu fiz o seguinte. Olha aqui, ó. Eu inverti o sinal da raiz. Bom, aqui ela era positiva. Ela entra aqui diminuindo para eu zerar o meu fator, tá? E aqui ela era negativa. Ela entra positiva. Bom, e aí, pessoal, o que vai ser a fatoração desse nosso termo? Tá? Ela vai ser igual a essa multiplicação aqui dos nossos dois fatores. É o quê? Vai ser igual a 2x menos 3. Tá? Isso multiplica o quê? Nosso segundo fator, x mais 4. Bom? Exatamente isso. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai ver que a gente retorna para cá. Vocês querem dar uma olhada? Vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos fazer a nossa distributiva. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2x vezes 4 dá mais 8x. Bom? Menos x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Bom? Menos 3x. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Diminua esses fatores comuns aqui. Tá? Vai ficar o quê? 2x2 mais 5x menos 12. Olha lá, pessoal. Então, a gente tem que, se a gente fizer a nossa fatoração, tentando achar os fatores, tá? Por meio das raízes da função, a gente consegue fatorar ela. E a gente consegue deixar ela com essa cara aqui. Tá? Bem mais harmoniosa que essa aqui. Beleza, pessoal? Exatamente isso aí. Tá? E aí, a gente vai agora para a nossa segunda questão. Que é exatamente essa aí, tá? Percebam que a gente tem agora uma questão que é uma função cúbica, né? Uma função cúbica. Nosso maior coeficiente, tá? Nosso maior expoente aí, no caso, é 3. Beleza, pessoal? Então, a gente tem que tentar fatorar ela por fatores comuns, tá?
por fatores comuns, tá? Então, a gente vai tentar achar os fatores comuns dessa parte e dessa parcela aqui, tá bom? E dessa parcela. Dessa primeira parcela aqui, pessoal, qual que é o fator comum ali? O fator comum aqui é x ao quadrado, né? É x ao quadrado. Vai ser x ao quadrado. Então, x ao quadrado, tá? Para a gente encontrar x ao cubo, o que a gente tem que multiplicar por ele? Por x, né? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Menos x ao quadrado, para a gente encontrar menos 3x ao quadrado, a gente tem que multiplicar ele por menos 3. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado, que multiplica menos 3, dá o quê? Menos 3x ao quadrado. Perfeito. Mas, a gente tem agora que fatorar esse nosso segundo termo aqui, tá bom? Esse nosso segundo termo. Bom, o que tem de fator comum aqui? Acho que tem o menos 3, né? Tem o menos 3. Tem o menos 4 ali, né? Na verdade, tem o menos 4. Vamos colocar o nosso menos 4 aqui, tá? Para a gente encontrar esse menos 4x aqui, a gente tem que multiplicar o menos 4 por quê? Por x, né, pessoal? E para a gente encontrar o mais 12 aqui, a gente tem que multiplicar o quê? Por menos 3, verdade? Por menos 3. Olha aí. Olha só. Agora, pessoal, percebam, tá? Que a gente vai fazer outro agrupamento aqui. A gente tem um fator comum aqui, que é o menos 3, tá? X menos 3. E a gente tem outro fator comum, que é o x menos 3. Vamos isolar ele, então. Bom, vamos isolar esse x menos 3 aqui, tá? E esse x menos 3, para encontrar essa primeira parcela, o que eu tenho que multiplicar ele? Pelo x ao quadrado. Bom, e essa segunda parcela aqui, o que eu tenho que encontrar ela para encontrar essa parcela? Pelo que eu tenho que multiplicar? Pelo menos 4. Perfeito. Aí, ó, olha só para você ver. Uma função, tá? Uma função cúbica, né, pessoal? Uma função cúbica, tá? Eu consegui chegar aqui com ela, tá bom? Só que percebam que aqui, o que a gente tem aqui? A soma, tá? A diferença dos quadrados, não é verdade? Diferença dos quadrados, tá? A menos B, que multiplica A mais B, tá? É igual ao quê? É igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Percebam que o 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, o que isso vai ficar? Vai ficar o quê? Igual ao quê? X menos 3, que multiplica x menos 2, multiplica x mais 2. Perfeito. Chegamos ao nosso resultado final. Bom, essa é a faturação de uma função cúbica. Outro procedimento que poderia ser feito, tá bom? É o de Briot-Ruffini. Bom, pessoal, pode ser feito também por Briot-Ruffini. Eu acho essa parcela aqui mais fácil, tá? Se não por ela, encontrando as raízes pelo método de Briot-Ruffini. Bom, pessoal, tenta encontrar pelo menos uma raiz por esse método de Briot-Ruffini. Tá? Então, essa é a nossa resposta dessa nossa questão 6. Tá? E aí a gente vai continuar. Bom, a gente vai continuar. Qual que é a ideia agora? É fatorar essa expressão aqui. Percebam que nesse caso, tá? Os nossos coeficientes, bom, eles são o quê? São frações. E qual que é a jogada aqui? A gente tentar isolar o fator comum, tá bom? Qual que é o fator comum nos 3 casos aqui? Ora, a gente tem um 3 aqui, né? A gente sabe que 9 é múltiplo de 3, então 3 também, 6 é múltiplo de 3. Então, nosso primeiro fator comum é o quê? 3, tá? Outro fator comum é o x, tá bom? É o x, que tem todas as equações, tá? Tem todos os nossos polinômios aí. Todos os nossos nomes aí dessa nossa expressão. Só que qual que é a grande jogada aqui quando a gente tem frações, tá? Ou mesmo outro tipo de coeficiente. Por exemplo, se a gente tiver x a 2 mais x a 1, tá? Qual que seria o termo comum entre eles? Seria o x a 1, tá? Então, o que a gente sempre tenta fazer? Deixar
o expoente de menor grau, tá? O de menor grau. Então, nesse caso aqui, qual que é o menor grau? A gente tem menos meio, meio e 3 sobre 2. Ora, o menor é o quê? Menos meio, né? Que está elevando esse x. Então, o nosso fator comum entre eles vai ser menos x elevado a menos meio. Bom, pessoal, x elevado a menos meio. Tá? E aí, percebam, olha, a gente tem x elevado a menos meio, tá? Para a gente chegar a esse x elevado a 3 sobre 2, o que a gente tem que fazer aqui? Ora, a gente tem que somar 2, né? Somar 2, x a 2, tá? Por sua vez, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer para encontrar esse 9x a meio? Ora, a gente tem que multiplicar ele por quê? Por menos 3x. Tá? Por menos 3x. E esse nosso último termo aqui, o que a gente tem que multiplicar ele? Por mais 2. Bom, por mais 2. Percebam por quê. Bom, se eu multiplicar 3x elevado a menos meio por x elevado a 2, tá? O que eu tenho que fazer com esses coeficientes? Eu tenho que somar os dois, né? Então, vai ficar o quê? 2 menos 1 sobre 2 vai ser igual ao quê? Ora, tira o MMC, 2. 2 dividido por 2, 2. Vezes 2, 4. Tá? 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, menos 1. Vai dar o quê? 3 sobre 2. Perfeito. Cheguei lá. Tá vendo? Esse nosso segundo termo aqui, eu tenho que somar os coeficientes. Vamos lá. 1 menos 1 sobre 2. Vai ser igual ao quê? Tira o MMC aqui, 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, menos 1. Vai ficar o quê? 2. Nosso último caso, é só fazer essa multiplicação, a gente vai ver que a gente chega em mais 6 elevado a menos meio. Bom? Então, essa aí é a nossa fatoração. Bom? E aí, percebam o seguinte, pessoal. Isso aqui dá para fatorar? Isso dá para fatorar também? Ora, dá para fatorar também, né? Se a gente encontrar as raízes da nossa função. Bom, se a gente encontrar as raízes, tá? E aí, pessoal, vamos lá fazer de novo. E passo. Perfeito. Vamos lá. Bom, nesse segundo caso, então, vamos achar o nosso delta, né? Vamos achar o nosso delta. Delta é igual. A gente percebe que a gente tem uma equação quadrática aqui, tá? E para a gente fatorar ela, a gente tem que achar as raízes, tá? O nosso primeiro termo aí é o quê? É o menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9, tá? Menos 4ac, tá? Menos 4ac. Menos 4 vezes 2, menos 8. Vezes 1 dá menos 8. Tá? Então, o nosso delta vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1, né? Raiz de delta, então, no caso, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1. Bom, vai ser igual a 1. Perfeito. E aí a gente encontra os nossos fatores comuns, que é o quê? Ora, x é igual ao quê? Menos b, né? Então, com menos 3 dá 3, tá? Mais ou menos 1. Isso sobre 2a. 2 vezes 1, tá? Então, isso é igual ao quê? É igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2. Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, então o que a gente vai ter? 3. A gente pode ter duas situações, tá? Ou x vai ser igual a x' vai ser igual a 4 sobre 2. 3 mais 1 sobre 2 vai ser igual a 2. Ou x duas linhas vai ser igual ao quê? 2 sobre 2. Que é igual ao quê? É igual a 1. Ora, achamos dois fatores aí, né? Então, pessoal, o que vai ser a nossa fatoração desse segundo termo aqui? Tá? O que vai ser a fatoração? Isso vai ser igual a 3x quadrado, tá? O nosso primeiro termo, para a gente zerar ele, é o quê? X menos 2. E o nosso segundo termo? X menos 1. Perfeito. Essa é a nossa expressão aí.
errinho. É menos meio, né? Menor fator aqui em cima. Exatamente essa expressão, pessoal. Então percebam que a gente sai daqui e vai para cá. Bom? Como que a gente fez isso? A gente fez isso por fator comum, tá bom? E depois achando as raízes dessa função quadrática, tá? E aí a gente tem esse nosso termo aí. Querem ver se isso aqui volta aqui? É só fazer as multiplicações, né? Esse por esse, tá bom? Se a gente fizer x vezes x, dá x ao quadrado, tá? X vezes x, menos x. Menos 2x, tá? Menos 2x, mais 2. Bom? Mais 2. Vai dar a mesma coisa, bom? Esse é o que vai dar a mesma coisa, tá? Então essa é a nossa fatoração desse nosso caso 7 aí, tá bom, pessoal? Bom, e aí a gente vai para o nosso último caso, tá bom? Para o nosso último caso, tá? E aí percebam, tá? Que a gente tem duas variáveis aqui. A gente tem x e y, tá? A gente tem x e y. Então, como que a gente vai fatorar? Bom, o fator comum aí é o x e o y, né? Então, pessoal, a gente tem que isolar o x e o y, né? E para a gente chegar a x3 vezes y, o que a gente tem que multiplicar x e y? Por x2, né? x2 vezes xy vezes x2 vai dar x na 3, multiplica y, tá? Menos, para a gente encontrar o 4xy, o que a gente tem que multiplicar xy? Por menos 4, né? Menos 4. E aí, pessoal, olha só o que a gente tem aqui de novo. A gente tem aquele nosso caso de novo, né? A diferença dos quadrados, tá bom? E aí, de antemão, a gente já sabe que isso vai dar x que multiplica y, x menos 2, que multiplica o quê? X mais 2. Aí. Tá? Aí. Exatamente. É a nossa fatoração dessa última questão. Bom, pessoal? Bom, então, a gente termina aqui o nosso conteúdo, tá? Sobre expressões algébricas e numéricas, tá bom? E aí a gente termina o nosso conteúdo sobre essa nossa primeira parte, tá bom? Que a gente abordou teoria dos conjuntos, tá? Operações matemáticas, tá bom? E expressões numéricas e algébricas, tá bom? E isso aí vai nos fundamentar, tá? Para entrar no nosso próximo tópico. É o quê? Estudo de funções. Tá bom, pessoal? Então a gente termina esse nosso módulo aqui e a gente se vê nas próximas aulas.